falei em nenhum momento em secularização. Nós falamos aqui em laicidade e laicismo, porque nós estamos trabalhando no campo social e político, nós não estamos trabalhando no campo religioso. Então eu estou falando e fazendo as diferenças. E é importante, aí eu volto novamente, que nós tenhamos bem claro esses conceitos, essas definições, para evitar que aquelas pessoas que querem distorcer a realidade usem termos que nós não temos como refutar, porque nós não sabemos o que eles significam. Então eu tenho certeza que pelo menos agora vocês sairão daqui, como eu exijo sempre dos meus alunos, vocês jamais poderão deixar que alguém utilize laicidade e laicismo como sinônimos. Eu espero que pelo menos isso vocês tenham aprendido o que é efetivamente a laicidade do Estado. E que vocês estejam aptos a defender a posição de vocês. E inclusive a justificarem a própria fé de vocês e o próprio direito de vocês de exercerem a fé de vocês. Certo? Veja, isso você sabe que você é católico, eu sei porque eu sou católica, mas crucifixo aqui na sala não vem com legenda. E o que as crianças veem, o que as pessoas veem, é um homem preso com pregos, todo ensanguentado, com um furo do lado, ou seja, dor e sofrimento. Então, o que é isso? Exatamente. Não pode ser disseminada com tanta facilidade, né, diante do nosso... Mas, aí, novamente, quando você coloca essa questão de que há todo um significado naquela cruz, eu volto novamente. Cruz em parede não vem com legenda. Ela está lá sozinha e não estou eu ao lado para explicar. Se eu não estou ao lado para explicar, o leigo que olha, eu estou falando não leigo no sentido de pessoa não religiosa, né? O laico, é o leigo no sentido de ignorante no assunto, ele olha e ele associa só um símbolo de dor. E aí você tem justamente a grande questão que religião é essa, que se baseia no sofrimento de um homem. E quem são essas pessoas que idolatram um pobre coitado revolucionário que levou uma surra da polícia durante o regime militar e foi preso? Eu posso fazer a pergunta? Então, interessa mais à Igreja Católica um crucifixo sem legenda, em todo lugar, banalizando, ou interessa que as pessoas que portam o crucifixo saibam o que ele significa para a sua religião e para si próprio? É essa a questão. Porque quando eu digo, a pessoa me diz, a cruz de você significa sofrimento e a nossa cruz significa os pontos cardeais, a cruz dela não tem legenda. Inclusive você vê que existe em vários lugares a cruz sem o Cristo. E aí já dá essa ideia de que ele não ficou lá, ele saiu, houve a redenção, mas continua a mesma coisa. Como ela não veio com legenda, e esqueceram o bonequinho dessa vez. Novamente, a profanação do sagrado pela falta de compreensão, pela banalização dos nossos símbolos. Veja, você tem muitas coisas envolvidas na presença do Vaticano como Estado dentre os diversos Estados modernos. A começar a própria criação do Estado Vaticano, dentro do Estado romano, já é uma questão de geopolítica, já é uma negociação para que a religião católica deixasse de ser a religião do Estado romano. Então, é uma questão geopolítica muito mais séria. Mas veja, não é apenas o Papa que é chefe de governo e chefe de uma religião, a Rainha da Inglaterra também. E ninguém questiona o fato de que quando a Rainha da Inglaterra vem ao Brasil, ela é uma chefe religiosa. Ela é a dirigente maior da Igreja Anglicana. Outros líderes religiosos que nós recebemos que também são chefes de Estado. Claro que quando eu olho a Rainha da Inglaterra, eu não olho a chefe da Igreja Anglicana, mas ela é. Então, como católica, eu acho também, como se diz, esquisito, que o Vaticano tem uma autonomia. Eu estou dentro da cidade de Roma, mas eu estou dentro de outro estado. Mas a gente vai a Mônaco, e a diferença entre Mônaco e os seus vizinhos é, às vezes, uma rua.
Mônaco é um estado dentro de outros estados. Liechtenstein é a mesma coisa. Nós temos alguns estados minúsculos que são estados com toda a autonomia dentro de outros estados. É o caso do Estado do Vaticano. O fato do Papa ser recebido no Brasil como líder religioso ou como líder político, como católica, realmente é o que eu digo para você, me incomoda, como incomoda você. Mas dentro da geopolítica internacional, ainda tem uma importância. O Vaticano não pode ainda, nesse momento, perder o status dele de Estado. Porque como iria se gerenciar isso? Eu fico imaginando hoje a Itália transformando o Vaticano num bairro da cidade de Roma. Como organizar isso? Como fazer? É correto nós termos uma embaixada em Roma e um representante no Vaticano? Eu iria começar a me preocupar mais ainda se a gente tivesse, por exemplo, um representante no Vaticano no Conselho de Segurança da ONU. Aí a coisa vai ficar feia. Aí realmente a representatividade hoje do Papa, chefe de Estado, e do Papa, chefe religioso, novamente, é muito mais cultural do que a gente pode pensar. O Papa, para quem não é católico, é um líder religioso, como o Dalai Lama. O Dalai Lama, quando ele chega em qualquer país do mundo, e ele não é chefe político, ele tem direito a toda a proteção da segurança pública, parar em ônibus, parar em tudo. Eu tive aqui em Belo Horizonte na beatificação do Padre Eustáquio. Eu nunca me senti tão importante, porque eu estava num dos ônibus que parou o trânsito em Belo Horizonte. Nós tínhamos batedores de polícia, e não tinha papa ali dentro. Era uma beatificação. Então, realmente, a gente não pode negar, a Igreja Católica tem um peso na cultura ocidental muito grande. Sociologicamente falando, nós não podemos negar essa influência. Tanto que existem estudos de sociologia das religiões. Se não fosse importante, não tinha filosofia das religiões, história das religiões, sociologia das religiões, psicologia das religiões. Tantas áreas estudando as religiões. Então, realmente, é um problema que escapa, como você falou, ao âmbito da nossa discussão, escapa a questão da laicidade do Estado, mas é algo que, no momento, é uma presença, é algo que eu não vejo agora como o Vaticano deixar de ser um Estado. Nós deixarmos agora, o Brasil vai decidir que o Vaticano é. Mesmo a França, que é um Estado laico e que não reconhece as religiões, ele reconhece o Papa como chefe de Estado, porque na Organização Internacional das Nações, o Vaticano é um Estado, com todas as prerrogativas, inclusive emite passaporte. Então, tem todos os direitos. Num determinado momento histórico, político, social, É complicado, mas, novamente, eu digo para vocês, o acordo, por exemplo, Brasil-Vaticano, a concordata que o Brasil assinou com o Vaticano, prejudicou muito mais a Igreja Católica no Brasil que auxiliou. Choveram muito mais críticas à Igreja Católica a partir desse acordo Brasil-Vaticano do que eu tenha visto benefícios para a Igreja Católica. Não sei se de alguma maneira vocês foram beneficiados, mas até agora eu não vi ninguém que se disse beneficiado como católico por esse acordo que o Brasil fez com o Vaticano. Inclusive o ensino religioso nas escolas sofreu ataques de todos os lados por causa desse acordo Brasil-Vaticano. Então, entre nações, entre o Estado do Vaticano e o Estado brasileiro, mas tem ingerência na vida religiosa. Justamente o que prejudica é que é um Estado com outro Estado, mas um Estado impõe o seu modo de vida a outro Estado. Significa que ele impõe a religião dele a um outro Estado. Seria como se hoje a gente fizesse acordo, por exemplo, com a Inglaterra, e aí a rainha da Inglaterra determinasse que a partir de hoje os anglicanos aqui no Brasil terão um atendimento especial. E aí uma observação, isso já aconteceu. Os primeiros direitos dos protestantes no Brasil advêm de acordos do Império com o governo inglês, a partir de acordos econômicos que nós tínhamos para Light no Brasil, instalação de eletricidade no Brasil, vários engenheiros
ingleses que vieram, e depois migrantes americanos pós-guerra da secessão, protestantes, com os quais o Brasil assinou acordos de não perseguição. Aquilo que a gente falou no início, a tolerância religiosa. Haviam acordos de tolerância religiosa que nós assinamos por questão econômica, para permitir a migração de americanos e a migração de ingleses. Isso também a gente esquece de contar. Mas faz parte da história da religião no Brasil, faz parte da história da laicidade no Brasil. Então, outras religiões já tiveram leis específicas, como o acordo que o Brasil tem hoje com o Vaticano. Só que na atualidade está descontextualizado, não tem mais razão de ser, não tem mais sentido de ser esse tipo de acordo. Quando a gente fala sobre a questão do ensino religioso na Constituição, é importante saber que já foi uma emenda colocada na Constituição, in extremis, quando já estava praticamente para sair, bancada por católicos, abaixos assinados, foram feitos depois na LDB, bancada por católicos e apoiada por evangélicos, porque viram aí, porque eram as religiões organizadas na época, viram aí a possibilidade de incluir o seu próprio ensino religioso. Então você tem o ensino religioso, que veja o artigo diz o seguinte: o ensino religioso de caráter obrigatório para as escolas fundamental, de matrícula facultativa para o aluno. Então significa, a escola é obrigada a ter ensino religioso, o aluno não é obrigado a cursar. Inclusive, o correto seria, ao matricular meu filho na escola, eu responder a pergunta: você quer ou não que o seu filho faça o ensino religioso? Só que também a gente esquece de fazer essa pergunta. Matricula a criança, aí se o pai não quer, você já diz, faça um requerimento pedindo a dispensa do seu filho. O pai não sabe nem o que é o requerimento, muito mais como fazê-lo. Então faz ensino religioso, que é menos doloroso. Mas não é obrigatório para o aluno, é obrigatório para a escola. Tentando corrigir, porque aí a primeira LDB, ela coloca que o ensino religioso, já que era obrigatório na Constituição, não poderá ter ônus para o Estado. O que acontece? Eu tenho uma aula obrigatória com um professor que tem que dar aula, mas que eu não vou pagá-lo. Quem vai dar aula no ensino religioso? Atenção, voluntários. Quem é que mandou voluntários? Igreja católica e evangélicos. E aí, católicos para cá, evangélicos para cá. Evangélicos, novamente, tudo numa mesma panela, como se fosse uma religião única. Houve logo em seguida, a primeira emenda que se faz à LDB é tirar essa sem ônus para o Estado. E aí as grandes discussões, e chega ao que é hoje na LDB, ele é não confessional. Ele não pode pregar nenhuma religião. E aí, nessa ideia de não confessional, eu devo ensinar também o que é o ateísmo, o que é o agnosticismo. E é interessante que não se fala isso, mas o Brasil tem a religião civil. Só existem 2 igrejas positivistas no mundo. A da França e a do Brasil. Nós temos, a nossa bandeira ela é positivista, não é porque os positivistas quiseram. A sede da igreja positivista no Rio de Janeiro ficou bastante conhecida porque ela pegou fogo agora e desapareceu o primeiro exemplar da bandeira nacional, que estava guardado lá. Existe a religião civil, a Igreja Universal, proposta por Augusto Conte, que infelizmente eu desconheço textos escritos em português, traduzidos do Conte sobre a Igreja Universal, onde o ser supremo é o homem, não é Deus. E a razão não é uma deusa, a razão é um princípio de existência. Então, quando Mariano fala o surgimento de uma igreja civil no Brasil, ela já existe no Brasil. E institucionalizada, ela só tem no Brasil e na França. Isso a gente tinha que ensinar também na aula de ensino religioso. Mas quantos de nós sabem disso? Não vou nem perguntar aqui, que eu acho que vocês seriam todos reprovados. Quantos de vocês já leram sobre a religião universal proposta por Augusto Conte? Se vocês quiserem, existe a Biblioteca de Ciências Sociais, vocês podem fazer download de todos os textos em francês, gratuitamente, de uma universidade do Canadá, vocês me pedem o endereço e eu mando para vocês. É um tomo mais ou menos dessa grossura aqui, onde fala tudo o que é a igreja positivista, a partir de Augusto Conte.
E na França ela tem uma sede, na cidade de Paris. Aqui no Brasil ela está no Rio de Janeiro, ela está em Porto Alegre, acabam de fundar uma, se eu não estou enganada, no Mato Grosso. E assim, nós temos mais sedes da igreja positivista no Brasil do que no próprio lugar onde ela foi criada, que é na França. Nós temos religião civil estabelecida no Brasil. Tinha que ser ensinado isso no ensino religioso. E aí a grande questão é o que fazer com os alunos que não vão na aula de ensino religioso. Em alguns lugares criaram disciplinas de moral e ética. Eu, caso se eu não estou enganada, no Paraná ou Santa Catarina, existe a disciplina de moral e ética. Existe alguns lugares onde se coloca os alunos na biblioteca, jogar futebol, realmente é um tempo inútil, você vai fazer qualquer coisa, o que torna um problema, um embaraço para a escola, aqueles alunos que não fazem ensino religioso. Ou alguns lugares onde se colocou o ensino religioso como a primeira disciplina ou a última do horário, então o pai ou traz o filho mais tarde ou leva ele mais cedo. O que acaba coagindo o pai também é deixar o filho na aula de ensino religioso, porque ele não pode ficar mudando o horário dele de trabalho de acordo com o horário do filho da escola. Então a gente vê que uma coisa é o texto da lei, a outra é conseguir colocar em prática essa lei. Certo? Bom, acho que a gente vai ter que concluir aqui, mas isso não impede que, eventualmente, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, ou mesmo crítica, vocês quiserem me escrever, vocês quiserem mandar uma mensagem, que a gente continue assim com esse relacionamento. E, normalmente, quando em julho tem o encontro da Sotera aqui, todo ano eu tenho... estou aqui nesse encontro da Sotera, a gente pode também sentar e, eventualmente, discutir, caso vocês tenham interesse. E a Paraíba está aberta a receber todos vocês, caso vocês assim o desejem. É mais quentinho e lindo por lá, e vocês serão todos bem-vindos.